Muito bom. Vamos resolver o mesmo probleminha, então, que nós acabamos de fazer com vetores, usando números complexos. O probleminha, então, para lembrar, era o seguinte: ele fala nesse circuito que está em regime senoidal, a 60 Hz, ele conta qual é a corrente pelo capacitor, a amplitude ou o valor eficaz dela, meio ampere. A partir disso, qual é a tensão na fonte, calcule a tensão na fonte e verificar se o circuito é indutivo, capacitivo ou resistivo. Muito bom. Com números complexos, o que nós vamos fazer é trabalhar com as impedâncias dos elementos. Então vamos lembrar como fazer isto. Capacitor. Nós já tínhamos calculado no vídeo passado qual era a reatância do capacitor, né? A reatância capacitiva dele. É o XC. É 1 sobre ômega C, já tínhamos feito a conta, né? 60 Hz, 10 microfarad. E a reatância desse capacitor dava 265 ohms. E também calculamos já a reatância do indutor também, que é o ômega L. E deu 226 ohms. Agora o que nós vamos fazer é substituir o capacitor pela impedância dele. A impedância é um número complexo, Z do capacitor. Basta pegar o valor da reatância e multiplicar por menos J. Quem ainda não viu, veja a aula anterior, onde eu faço uma pequena revisão rápida de como trabalhar com números complexos. Se J é U, J quadrado igual a menos 1, né? Muito bem, então a impedância do nosso capacitor é menos J vezes 265. Para o indutor, a impedância do indutor, você pega a reatância dele em ohm e multiplica pelo J positivo. Então a impedância do indutor é J vezes 226. Então o módulo desses números estão todos em ohms, assim como o resistor também está em ohm, 330 ohms. A impedância do resistor é o próprio resistor, 330 ohms, é um número real, né? É o próprio resistor. Muito bom, o que nós vamos fazer agora é substituir os elementos pelas suas impedâncias. Então o circuito simplesmente vai ficar como está embaixo, como se fossem 3 resistores agora, só que todos números complexos. Então, a bobina eu vou trocar por uma impedância de J vezes 226, o capacitor por uma impedância de menos J vezes 265 e o resistor não muda, 330 ohms. E agora a gente resolve isso como se fosse um circuito resistivo, só que cada resistor é um número complexo. Então use uma lei de Ohm complexa, V igual a RI, né? I igual a V sobre R, mas todas as contas com números complexos. Então vamos lá. O que é dado do problema? É dado que a corrente pelo capacitor era meio ampere, né? Meio ampere. IC. Então, IC é meio ampere. Então, como esse é o dado do problema, eu vou começar a calcular com ele, eu vou tomar ele como minha referência. Se eu deixar meio, meio é um número real, então é um número complexo positivo com fase zero, esse 0,5. Se quiser deixar claro qual é o módulo e a fase, a corrente pelo capacitor é meio, fase zero. Em geral, não é necessário escrever fase zero. Basta deixar meio, é um número real positivo, então ele já tem fase zero. Próxima conta que eu faço, calcula a voltagem no capacitor, que é igual a voltagem no resistor. Como é que faz? Multiplica a impedância,
menos J265 vezes a corrente. A corrente é meio fase 0 graus. Tá? Multiplicar números complexos desse jeito aí é muito fácil. Lembra que menos J é a mesma coisa que 1 faz menos 90, né? Então a conta que você está fazendo aqui é 265 fase menos 90 vezes meio fase 0. Ou pode deixar na forma de cima. A forma de cima, né, vai multiplicar, vai misturar uma forma retangular com uma forma polar. Né? Multiplica meio por aquele, pronto, pode deixar como sendo meio. Então, tanto faz, vamos fazer das duas formas, né? Para a gente ver qual que a gente vai precisar usar depois. Ok? Voltagem no capacitor, então, é menos J vezes 132,5, que é o 265 vezes meio, menos J vezes 132,5, ou, que é a mesma coisa, 132,5 fase menos 90 graus. Ótimo. Então já tenho a tensão no capacitor. Agora eu posso calcular a corrente pelo resistor. Né? Qual é a corrente pelo resistor? Basta multiplicar pelo resistor, lei de Ohm. Então a corrente pelo resistor, né? Dividir pelo resistor, né? É a voltagem no resistor, 132,5, fase menos 90, dividido pelo resistor, dividido por 230. Isso vai dar 0,4015, fase menos 90 graus. Perfeito. Próximo passo, achar a corrente na bobina. Basta somar uma soma de números complexos. Perfeito? Vamos então calcular a corrente pelo indutor, que é igual a corrente pela fonte. Vamos chamá-la de I. Basta somar o IR mais o IC, usando a lei dos nós. Então a corrente pela bobina é o IR mais o IC. Perfeito? Quando você soma números complexos, é melhor colocar na forma retangular. Então vamos escrever o IR como sendo menos J vezes 0,4015 e o IC é 0,5. Então é este número complexo aqui. Para saber qual é o valor dela como medida por um aparelho, a amplitude e a fase dela, transforme este número para a forma polar. Você vai obter 0,6413 fase menos 38,8 graus. 38,8 graus. Perfeito? É só ficar usando a lei de Ohm como se fosse uma lei de Ohm complexa toda hora, né? Agora, sabendo a corrente na bobina, eu posso calcular a diferença de potencial na bobina. É o nosso VL. Basta multiplicar a impedância pela corrente. Então, VL é a impedância da bobina J226 vezes a corrente I. Na hora de multiplicar é melhor usar a forma polar, né? Bem mais fácil. Então vamos escrever a corrente I como sendo 0,641,3 fase menos 38,8. Lembra que esse J é fase 90, né? Então a conta que você está fazendo aqui é 226 fase 90 graus multiplicado por 0,6413 fase menos 38,8 graus. Tranquilo, multiplica os módulos e soma as fases. 226 vezes 0,643, 144,9.
fase 90 menos 38,8, 51,2 graus. Muito bem. Muito bem. Agora já tenho as duas tensões, posso calcular a tensão da fonte. A última coisa que falta para calcular, né? A tensão da fonte V é a soma do VL mais o VC. V igual ao VL mais o VC. O VL é 144,9, fase 51,2 graus, somado com o VC. O VC é 132,5, fase menos 90, né? 132,5, fase menos 90. Essa continha é chata de fazer, né? Passa primeiro para a forma retangular e soma, depois volta para a forma polar. Não vou entrar em detalhe aqui para não perder tempo. Veja o vídeo anterior, né? Como é que fazer a conta com complexo. Use um programinha qualquer, uma calculadora qualquer, para ver quanto que dá essa soma. Essa soma vai dar 92,9 fase menos 12,1 graus, aproximadamente. Achei a voltagem na fonte. Já dá para responder a primeira pergunta que ele faz, né? Primeira pergunta que ele faz, letra A, a tensão na fonte é aproximadamente 93 volts. É a amplitude desse fasor. Né? Esse fasor. Você vê que ele se comporta mais ou menos como um vetor, né? Mais ou menos, como se fosse um vetor de tamanho 92,9 e fase menos 12,1. Agora, para responder a última pergunta dele, se o circuito é indutivo ou capacitivo, eu preciso comparar as fases da voltagem da fonte com a corrente que a fonte fornece. Não é? Então vamos escrever as duas grandezas para comparar as fases delas. Nota que a nossa referência nesse problema era a corrente no capacitor, ela que estava com fase zero, né? Então não dá para comparar diretamente as fases do VI sem prestar atenção. Então observe bem como é que é a coisa aqui. Vamos colocar ali numa cor marrom. O que é que eu tenho? A voltagem na fonte deu 92,9 com fase menos 12,1 graus. A corrente que a fonte fornece, por outro lado, deu 0,6413 com fase menos 38,8 graus. Eu preciso comparar agora a fase desses dois vetores. Veja, ou você faz isso direto, a fase entre eles dois é a diferença das fases. Ou então é só lembrar do seguinte, né? Para responder o item B, a voltagem está com um ângulo de menos 12,1. A corrente está com um ângulo de menos 38,8. Então, para responder o item B, eu vou somar 12,1 graus nessas fases, para deixar o V com fase zero. É claro que quando eu fizer isso, eu não vou mais poder comparar depois com a corrente, né? Porque a corrente, se eu somar o menos 12,1, eu vou ter que somar em todos os vetores aqui, em todos os complexos. Não vou precisar fazer isso, que eu só quero saber quem é que está na frente. Então, somando 12,1 graus nas fases, o que é que eu tenho? O V vai ficar 92,9 com fase zero agora, que eu somei 12,1. E o I vai ficar 0,6413 menos 38,8, né? Como é que é a conta lá? Menos 38,8, né? Eu somei 12,1 grau. Essa continha dá menos 26,7 graus.
Pronto, então esse vetor aqui de baixo vai ficar com menos 26,7 graus. Lembrando novamente, agora eu não posso comparar essas fases com o que eu já calculei antes, porque eu tenho que somar esse 12,1 em todos os complexos para fazer isso. Mas já dá para responder o seguinte, né? Se a voltagem está com fase zero em relação à corrente menos 26,7, então esse circuito está atrasando a corrente de 27 graus. Deu 26,7, então ele é indutivo, né? Então o circuito é indutivo. Indutivo atrasa a corrente. Vamos escrever aqui embaixo, né? Circuito indutivo atrasa a corrente de 27 graus. A corrente está atrás da tensão de 27 graus. Perfeito? Como a gente tinha achado antes, com muito mais trabalho usando vetores, aqui foi bem mais rápido. Mas em compensação você perde um pouco da dinâmica da coisa, de como é que os vetores, como é que as senoides se combinam. Perfeito? É isso aí.